Hello everybody, I'm teacher Michelle. Welcome to our English class. Olá pessoal, eu sou a professora Michelle. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar de texts of various genres, ou seja, textos de gêneros diversos ou gêneros variados. Então nós vamos falar de vários tipos de texto que normalmente são recorrentes nas provas de vestibular e nas provas do Enem. E além de falar dos gêneros textuais, nós vamos abordar um pouquinho sobre o inglês do nosso dia a dia, que são assuntos relevantes para o nosso cotidiano. E aí nós vamos contextualizar esse inglês do nosso cotidiano com um gênero que é muito comum, um gênero textual muito recorrente dessas provas e que faz parte do nosso dia a dia, que são as músicas, tá bom? Então, olha só, nosso roteiro para a nossa aula de hoje. Vamos falar dos gêneros textuais, né? Vamos falar um pouquinho do English Around Us, esse inglês ao nosso redor. Vamos falar de music genres, que são esses gêneros musicais, as palavras que fazem parte desses gêneros e que nós usamos por serem em língua inglesa. As canções como gênero textual, considerando o contexto. E vamos ver, eu vou mostrar para vocês alguns exercícios como forma de prática desse assunto com a nossa disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Textual genres, os gêneros textuais, né? O gênero textual é um tipo de discurso que pode ser escrito ou pode ser falado. Tá? Gênero textual, muitas vezes, está relacionado com a intenção do comunicador. Quer dizer, os textos eles podem ser classificados de acordo com o propósito que aquele comunicador possui em transmitir aquela comunicação ou expressar aquela ideia. Tá? It is a class or category of text. Então, é um tipo de classe, de classificação ou de categoria de texto que tem tanto um formato quanto um conteúdo em particular. Ou seja, é um tipo de texto que tem um conteúdo ou um formato específico. Tá? E essa especificidade, ela vai de acordo com o propósito da interação social. Então, é com base no objetivo que eu, como comunicador, quero atingir, que eu escolho que gênero textual eu utilizo. Então, por exemplo, se eu quero deixar uma mensagem curta, rápida para alguém, eu faço um bilhete. Se eu quero mostrar como que alguém deve fazer, qual o passo a passo que alguém deve fazer para preparar uma comida, eu faço uma receita. Se eu quero demonstrar para a pessoa o que aconteceu em algum lugar, quando, eu faço um texto narrativo, que pode ser uma notícia, pode ser uma história. Então, é com base no meu objetivo ou na minha intenção que eu escolho o gênero de texto. Tá? Textual genres commonly presented in Enem and entrance exams, então os gêneros textuais que são comuns no Enem e nos vestibulares, que são esses exames de entrada, são news, que são as notícias, é o gênero mais recorrente, tá? Nessas provas, que segue a tipologia expositiva, né? São os textos que fazem a exposição de um fato ou de um acontecimento. Os cartoons ou comic strips, que são os textos que misturam a imagem visual ou a linguagem verbal e não verbal, que são os cartoons, as charges, as tirinhas, os quadrinhos. Os manuais também já foram citados, então textos que têm como formato injutivo, que é aquele texto que tem como objetivo dar o passo a passo. Manual, receita, tá? São bem comuns. Ads, que são os anúncios, campanhas publicitárias, também são mencionadas nesse tipo de prova. As canções e as letras de música, que são o nosso foco de hoje, tá bom? E os textos literários. Então, já teve, por exemplo, citação de romance, fragmento de contos, poemas, poesia, são gêneros textos literários que aparecem também nessas provas, considerando a prova de inglês, tá bom?
Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, alguns recortes de provas anteriores do Enem. Então, aqui, por exemplo, 1984 é um fragmento de um romance de George Orwell que tem como título 1984. Então, aqui você tem um fragmento desse romance. Você tem aqui uma tirinha, que é a ideia do cartoon, né, do texto que mistura linguagem verbal e não verbal, pede para você analisar o cartoon. Tem um poema, que é um fragmento de uma letra de música da Madonna, que apareceu também no Enem anterior. E aqui você tem uma campanha publicitária, um anúncio, um texto falando sobre serviços de mecânica. Tá? Então, observem que cada um desses textos representa um gênero diferente. E essa variação de gêneros textuais é uma marca da prova de língua estrangeira do Enem. Tá? São sempre 5 questões, vocês já sabem disso, 5 questões de inglês, e para cada questão você tem um texto base. Cada questão é baseada em um texto diferente, e aí você tem diferentes gêneros a partir dos textos. Bom, trazendo para o conteúdo, nós contextualizamos com a nossa língua inglesa. Né? Então, esses diferentes textos trabalham uma língua, um idioma, que faz parte do nosso dia a dia. Por que isso acontece? Porque o mundo hoje em dia é um lugar globalizado. Então, o inglês ele está presente no nosso dia a dia. De que forma que esse idioma se faz presente? Através da educação. Nós temos aula de inglês frequentemente. Através dos negócios. Tá? Então, quando se pensa, por exemplo, em várias situações que afetam o nosso dia a dia, sob a perspectiva da economia, por exemplo, nós temos um impacto da língua inglesa. Entretenimento, que é uma das maiores fontes de informação que nós temos, os filmes, as músicas, os jogos, tá? E a comida. Tá? Então, o inglês faz parte também da nossa alimentação, quando você pensa principalmente nos fast foods, que são alimentos que trazem bastante a influência da língua inglesa. Aqui eu trago para vocês, ó, uma imagem com vários estrangeirismos, palavras do inglês que nós já incorporamos na nossa língua portuguesa. Cowboy, notebook, mouse, short, sight, todas essas palavras que estão em inglês, elas já foram absorvidas pelo nosso contexto. Muitas vezes, a gente nem traduz. Né? Quando você fala, meu mouse quebrou, a gente não fala meu rato quebrou. É difícil você fazer essa contextualização, essa tradução. Então, a gente usa o próprio nome em inglês para representar certas expressões. O pole position, para quem gosta de esporte, quem vê Fórmula 1, por exemplo, sabe que pole position é a primeira posição, tá, da largada. Então, é interessante que você observa palavras do inglês que já fazem parte do nosso contexto, que já foram absorvidas, tá bom? E é justamente isso daqui que a gente está falando. O borrowing é esse empréstimo linguístico. Borrow é o verbo emprestar. Então, esse empréstimo é quando você usa palavras ou expressões de um idioma para fazer parte de outro, ou para ser incorporado por um outro idioma. Tá? Esse processo de empréstimo linguístico, ele é algo orgânico, ou seja, ele é espontâneo. Ele simplesmente acontece como um fenômeno linguístico. Tá? A gente começa a usar aquela palavra em inglês como se fizesse parte do nosso dia a dia. Tá? Então, você fala o shopping, o milkshake, porque você já incorporou isso de uma maneira natural a partir de um processo ou de assimilação cultural, né? Nós assimilamos essas palavras, ou mesmo por uma proximidade geográfica. Então, por exemplo, em certas localizações, em certos estados aqui no Brasil, que se faz fronteira com outros países, é comum você incorporar palavras que são comuns, que são frequentes naqueles outros países, que talvez não vai ter o mesmo sentido ou a mesma aplicação em outras localidades, justamente em virtude dessa proximidade geográfica. Tá bom? Então, isso também pode acontecer. Aqui tem outros exemplos para vocês, ó, o blackout, o pendrive, o mezanino, o outlet, tá? O blackout e backup. E o ship, office boy, são todas palavras do inglês que nós utilizamos na língua portuguesa.
essas palavras, normalmente, nós podemos pronunciá-las na forma da língua inglesa, fazendo ou não o processo de aportuguesamento. Esse aportuguesamento é quando você coloca uma palavra com o sotaque do português, o nosso sotaque brasileiro, na própria pronúncia. Ao invés de falar pendrive, você fala pendrive, ou você faz a tradução, né, que seria aquela adequação gráfica da própria escrita da palavra. Tá? Como que a gente adquire esses empréstimos linguísticos? Filmes, séries, jogos, músicas, livros ou outros tipos de textos, quadrinhos, por exemplo. Então, você adquire essas palavras a partir do contato. Tá? Então, quando você tem o contato, você acaba absorvendo esses vocábulos. Os gêneros musicais são uma das formas que nós temos de absorver muita coisa da língua inglesa. Tá? As músicas, os filmes, os jogos são recursos que fazem parte do nosso entretenimento, fazem parte do nosso dia a dia e automaticamente você faz certas assimilações. Sejam elas, como foi mencionado, do próprio termo em inglês ou fazendo uma adequação. Né? Palavras, por exemplo, como muitos jovens usam, o chipar, por exemplo, é uma variação de uma palavra do inglês que foi usada num outro contexto para representar uma situação de relacionamento, né, entre pessoas. Os gêneros musicais são categorias de sons musicais. A canção é um importante gênero textual e funciona como uma ferramenta para que você possa estudar o inglês. Hoje em dia, com a disponibilidade de recursos que nós temos, você pode usar as músicas como ferramenta para trabalhar as 4 habilidades comunicativas, porque isso vai permitir que você ouça, que você fale, se você for cantar, que você analise a letra, que você trabalhe a escrita. Então, as músicas são um recurso que possibilita uma série de interpretações para você desenvolver as suas habilidades comunicativas. Tá? Justamente aqui, ó, a audição, a fala, a leitura e a escrita. Além do processo de comunicação, as músicas permitem que você adquira vocabulário, contextos culturais de outros países. E isso permite que você conheça outras realidades e que você conheça outras palavras. Bom, se você faz, por exemplo, tradução de música, isso vai te ajudar a conhecer outras palavras, tá bom? Então, é um recurso bastante utilizado. Quando se fala dos gêneros, muitos gêneros nós não traduzimos para a língua portuguesa. Você fala o rock, o country, a música rap, o pop music, a eletro. Tá? Então, vários blues, o hip hop, vários desses gêneros, nós utilizamos a própria nomenclatura em inglês para falar da língua portuguesa. O funk, por exemplo, é um termo do inglês. Existe uma diferença entre o que é o funk no Brasil e o que é o funk em língua inglesa. Mas o gênero, a nomenclatura, o nome, permanece sendo em língua inglesa. Tá? Quando a gente pensa nas músicas, pessoal, como gênero textual, voltando para os gêneros variados ou gêneros diversos, a música é um tipo de texto muito frequente no Enem e nos vestibulares. Tá? Ele comumente aparece, é o 3º gênero mais citado, de acordo com um levantamento de sites como Sintetizando, Universia, que fizeram essa análise das últimas provas. Tá? Esse tipo de gênero textual, a canção ou a música, são textos líricos, são textos que apresentam subjetividade, ou seja, é a própria emoção, é a própria inspiração do autor, do compositor, da autora, da compositora, ao transmitir essas mensagens. A música, muitas vezes, pode ser um instrumento de crítica, de reclamação, de manifestação de sentimentos. Tá? E para você interpretar as canções, para você interpretar esse tipo de texto, é importante que você considere quem é o autor ou o compositor, então sempre na fonte vai aparecer, qual é o contexto histórico, o contexto sociocultural e as atualidades, ou o seu conhecimento recente sobre aquele conteúdo que está sendo apresentado na música. De que forma isso te ajuda a interpretar? Se você identifica quem é o cantor, de qual época é esse cantor,
ou essa cantora, esse compositor ou compositora, se você consegue fazer essa contextualização com a pessoa e o momento histórico, isso vai te dar informações do que estava acontecendo. Quem é essa pessoa? O que eu sei da vida dessa pessoa? Por exemplo, é uma pessoa que passou por algum problema pessoal, é uma pessoa que enfrentou, por exemplo, depressão, porque, de certa forma, esses aspectos pessoais influenciam na produção daquele texto. Tá? O contexto histórico, o que estava acontecendo naquele país, naquela época, naquele momento em que aquela música foi escrita? Estava acontecendo alguma guerra? O país estava envolvido em alguma crise? Porque tudo isso te dá embasamento, te fundamenta informações que podem te ajudar lá na interpretação do texto. Tá? Por isso que é interessante você analisar essas diferenças. Vejam só algumas músicas que já foram citadas. Tá? Uma das músicas que caiu no Enem foi a música Viva la Vida, do grupo Coldplay. E aí você sempre lembrando das estratégias de leitura, você começa justamente pelo enunciado. Letras de música abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Então, quando eu analiso o início do texto, eu vejo I used to rule the world. Essa expressão significa eu costumava governar o mundo, eu costumava dominar o mundo, que é justamente a letra A. Costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Porque o que está falando na letra? I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Então ele está dizendo, eu costumava governar o mundo, os mares se erguiam quando eu dava a palavra, quando eu dava o comando, né? Quando eu comandava. Agora de manhã eu acordo sozinho e eu varro as ruas que eu costumava possuir. Então ele mostra justamente essa ascensão e a queda, tá? Desse poderio. A música vai falando sobre o rei, sobre o domínio. Então, tudo isso vai fazendo referência a essa ideia de ter o mundo aos seus pés e, de repente, se ver sem nada. Um outro exemplo de música foi a música Crystal Ball. Tá? E aí o enunciado, a curiosidade a respeito do futuro pode exercer um fascínio peculiar sobre algumas pessoas, a ponto de colocá-las em situações inusitadas. Na letra da música Crystal Ball, essa situação fica evidente quando é revelado à pessoa que ela, e aí a resposta correta, se sujou durante o almoço, letra C. Porque o que acontece nesse texto? A pessoa começa falando, crystal ball é a bola de cristal. A bola de cristal a gente associa justamente com as videntes que faziam previsões de futuro. Então, ela coloca, né, como se fosse o chamamento. Come see your life in my crystal ball. Venha ver a sua vida pela minha bola ou na minha bola de cristal. Lá no final do texto, ela coloca aqui no meio do texto a questão do almoço da pessoa, aí ela descreve o que a pessoa comeu, ó, tuna salad, mashed potatoes, blá, blá, blá. E aí a pessoa fica pensando, mas como assim? Como ela sabe o que eu almocei? E aí no final ela coloca, just looking at your dress. Só olhando pela sua roupa. Então, ela conseguiu, não é pela bola de cristal, mas sim porque ela viu a sujeira na roupa do que a pessoa estava comendo. Então, ela conseguiu ver um indício do que ela tinha se alimentado. Tá? Esse poema, que é um fragmento de uma música da Madonna, também uma canção, pede para que você analise sobre os sentimentos e as emoções. Músicas normalmente trazem essa manifestação subjetiva, como eu mencionei para vocês. Bom, então aqui ele pergunta, o sofrimento que foi retratado na canção foi causado pelo quê? Pede para que você identifique isso. E lá no texto ela diz, sitting on a park bench, thinking about a friend of mine. He was only 23, gone before he had his time. Então ela coloca, sentada no parque, no banco de um parque, pensando sobre um amigo meu. E aí ela diz, gone before he had his time. Ele se foi. E aqui eu tenho também a palavra goodbye, ó, que dá a ideia de adeus. Então ela está lamentando a morte precoce de um amigo jovem.
Tá bom? Então, pela palavra amigo e pela palavra goodbye, você consegue identificar a resposta. Pessoal, nós encerramos por hoje, sempre lembrando que os textos do Enem trabalham com diversos formatos. E é interessante para você se preparar que você analise esses diferentes exemplos. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Bye, bye!